A Acessórios Três Vias, em 2014, completa 40 anos. Tudo começou em 1974 com uma pequena loja de acessórios e peças para caminhões entre as cidades de Aguaí e Mogi Guaçu. Com honestidade e determinação, a empresa cresceu, conquistou o mercado e virou referência no segmento de venda de peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. A Acessórios Três Vias também presta serviços de manutenção e reparação, com funcionários altamente qualificados, garantindo a melhor qualidade da região de Campinas. Acesse acessorios3vias.com.br. Fica na marginal da rodovia Anhanguera, quilômetro 104, em Aparecidinha, Campinas. Ligue 3782-6060. E atenção, na próxima segunda-feira, nós estaremos lá na Acessórios Três Vias, na apresentação do programa da Rádio Bandeirantes, das 20 até 22 horas, das 8 às 10 da noite, programa especial de aniversário da Acessórios Três Vias, próxima segunda-feira. E agora a eleição no Guarani. Durante todo o dia, o ginásio de esportes do Brinco de Ouro esteve aberto esperando 726 associados com poder de voto. Entre eles, famosos bugrinos com esperança de dias melhores. Pelo tamanho da nossa torcida, eu acredito que o Guarani, sendo bem administrado, tem tudo para poder voltar ao patamar de grandes clubes do Brasil. Os anônimos, que já viram muitas glórias do único campeão brasileiro do interior, foram votar com a expectativa de que um dia o clube volte a ser grande no cenário nacional. Eu sou bugrino praticamente há 50 anos, chegou na hora de alguém que assumir, ter condições de fazer um bugre melhor. Tenho muita esperança. Para quem acompanhou o Guarani, acompanha há muito tempo, de 78 eu estava aqui, então a gente espera, e não com títulos, mas que seja um patamar bem mais elevado do que está hoje. Toda a movimentação indicava para uma apuração bem apertada. De um lado, a chapa da situação, Avante Guarani, encabeçada pelo atual presidente Álvaro Negrão. Que seja quem ganhe ter 3 anos de tranquilidade para tocar o Guarani sem problemas políticos e que possa realmente colocar o Guarani novamente numa Série A1 do Paulista e numa Série A do Brasileiro. O concorrente da chapa Mude Já era o atual vice-presidente Orley Senna, que teve o apoio das duas principais organizadas do Bugre. Precisa renovar, então o que precisa sim, o Guarani é se resguardar, ter credibilidade, então o que eu vejo é que com o tempo a gente vai conseguir resgatar o Guarani de uma forma positiva, principalmente pagando as dívidas que nós já se encontra aí no Guarani, é muito grande. Às 8 da noite, a votação terminou sob o clima de paz entre os candidatos. Depois de quase 2 horas de apuração, o resultado, mais de 75% dos sócios aptos a votar compareceram por aqui e escolheram 297 votos para a chapa Avante Guarani contra 256 da Mude Já. Isso confirma o presidente Álvaro Negrão continua no comando do Bugre por mais 3 anos. Depois da confirmação dos resultados, ânimos exaltados de alguns associados. A partir do dia 1º de abril, a nova chapa assume o Conselho Administrativo, com a consciência de que terão muito trabalho pela frente. Poder realmente dar uma ênfase na recuperação do Guarani, em sentido administrativo, financeiro, para poder isso aí influenciar no futebol, que é o grande carro-chefe do Guarani. 3 ex-presidentes compareceram para votar: Beto Zini, que votou no Álvaro Negrão, Leonel Martins de Oliveira, que votou no Álvaro Negrão, e Marcelo Mingoni, que votou no Orley Senna. Foram os 3 ex-presidentes que compareceram lá no ginásio de esportes do Guarani e a eleição transcorreu na mais perfeita ordem. Teve final aí, né? Se bate-boca aí, mas não passou disso, nenhuma violência. Foi um processo democrático da melhor qualidade. Nós acompanhamos tudo e inclusive transmitimos ao vivo. A Rádio Bandeirantes fez um programa especial de eleição das 20 até as 22 horas, ouvindo os principais personagens dessa história. E o Álvaro Negrão agora tem 3 anos para administrar o Guarani. E agora vamos falar de bola rolando, time do Bugre. Mesmo com poucas chances, o Guarani não desiste. O Bugre entra em campo hoje às 3 da tarde contra o Santo André pela Série A2 do Campeonato Paulista. Depois de acumular 2 derrotas seguidas contra Guaratinguetá e Catando vence, o Bugre, além de vencer hoje, tem que torcer contra os times que estão na sua frente.
No começo da semana, o time de Campinas dispensou 5 jogadores, entre eles o ídolo Douglas e o capitão Gustavo Bastos. Por isso, o técnico Márcio Fernandes deve fazer muitas alterações no elenco. O Guarani deve entrar em campo com Juliano no gol, Medina, Wellenson, Wallace e Jefferson no setor defensivo, Eduardo Heré, Ricardo Oliveira, Simeão e Fumagalli no meio de campo e Fabinho e Giba no ataque. A partida será às 3 da tarde no estádio Luiz Pericinoto, em Paulínia, e terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. É isso aí, a Rádio Bandeirantes com Edmilson Almeida estará narrando o jogo, jogo às 3 da tarde, mas a transmissão começa às 14 horas. Vamos lá, expectativa para esse jogo, CH? A expectativa é que o Guarani tenha controle emocional. Não aconteceu isso em Guará, não aconteceu isso em Catanduva, que é o controle do time muito nervoso, né? Descontrolado. Com as dispensas, a expectativa é que aqueles que estão ganhando uma oportunidade deem conta do recado. Principalmente para deixar aí uma boa impressão para a sequência do campeonato. Talvez ainda respirando matematicamente em relação à classificação da Série A2 e para o Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo muito complicado pelo atual estágio do time. O Márcio Fernandes está em vias de deixar o time. Não é? Essa informação é do Marcos Luiz, após a partida isso pode acontecer. E o Santo André está numa sequência muito interessante e quando o Guarani está caindo de produção, o Santo André está subindo de produção. Eu espero que o Guarani tenha sorte e tenha organização, mas é um jogo muito complicado e eu não arrisco o palpite. E você, do Vale, acha que o Guarani ainda consegue o acesso? Olha, é complicado, mas eu acho que uma vitória hoje contra o Santo André viria bem a calhar, né? Sempre quando acontece uma reformulação, dispensas, né? Foram jogadores importantes que deixaram o Guarani essa semana. O Douglas é um ídolo, o Gustavo Bastos pelo menos vinha sendo elogiado, né? Um zagueiro que vinha se destacando, foram mandados embora. Agora, se vai surtir efeito positivo e negativo, hoje a gente vai ver aí às 3 horas da tarde, Batista. Essa medida de afastamento de jogadores, o Álvaro Negrão já tentou isso na Série C do Campeonato Brasileiro, foi feito em setembro do ano passado, 5 jogadores também naquela oportunidade foram afastados. Não deu resultado, não funcionou. O Guarani vem fazendo isso desde a época do Lorenzetti. Me lembro que numa oportunidade, o Guarani estava lutando contra o rebaixamento e o Lorenzetti afastou 5 ou 6 jogadores também. Viola jogava naquela oportunidade no Guarani e não deu nenhum resultado. É o tipo do procedimento que não funciona no futebol. Tem que inventar uma outra coisa. No Guarani, com o próprio Álvaro Negrão, ele já tentou e não funcionou. Mas, enfim, enquanto há vida, há esperança. Um rápido intervalo, voltamos já já.